sejam muito bem-vindos. Começa agora na TV Câmara Fortaleza o programa É Direito. Mês de outubro, mês da criança, e a gente não poderia deixar de falar de legislações importantes voltadas para principalmente da proteção à criança e adolescentes. Hoje a gente vai trazer em pauta esse assunto e com todo prazer a gente recebe um especialista no direito familiar, é a advogada Carolina Barreto. Carolina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao programa É Direito, é o nosso primeiro encontro e eu espero que seja o primeiro de muitos, porque em off, o nosso bate-papo, eu vejo que você é alguém que nos traz muita informação e que exatamente o telespectador espera, que são informações sobre os seus direitos. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui na presença de vocês, uma apresentadora maravilhosa. Obrigada. E podem contar sempre comigo, estarei sempre aqui quando for convidada. Obrigada. Quando a gente fala do direito da família, né, a gente sabe que isso engloba uma rede de legislações. Mas no que fala dessa questão do cuidado, do amparo e da proteção de crianças e adolescentes, a gente tem um marco que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei de número 13.431 do ano de 2017. Essa lei, ela foi melhorada, mas junto com ela, novas outras legislações vieram e trouxeram ainda mais esse requinte do cuidado que tanto as crianças e adolescentes precisam. Mas quando eu falo de direito da família, Carol, qual é o ponto base que a gente pode tratar disso, que seja realmente aquilo como um marco do reconhecimento do direito à assistência dessas crianças e adolescentes? Bem, as famílias hoje, elas são o marco básico da nossa sociedade, né? É a estrutura de tudo, né? Estrutura de tudo, onde tudo se forma, onde tudo se concretiza, é o futuro do nosso país, é o futuro de uma nação, é o futuro de um mundo. Então, não podemos desconsiderar a relevância desse instituto e como ele vai ser protegido e desenvolvido na nossa sociedade. Acima de toda essa proteção familiar, a gente tem aqui a criança e o adolescente, que é, eu costumo dizer, o coração de tudo, né? A gente não consegue viver sem o nosso coração e não consegue viver com qualidade se não cuidar dele. Então, hoje em dia, a gente tem uma legislação ampla, eficaz, que é voltada para a proteção da criança e do adolescente. O que muitas vezes a sociedade até desconhece. Eu sempre faço um comparativo. Como temos a Maria da Penha para a defesa da mulher, temos as normas também para a defesa da criança e do adolescente, que inclusive são até muito parecidas. E, enfim, a sociedade tem sim mecanismos de proteção eficazes, positivos, como temos, por exemplo, a Lei Henri do Borel, que foi uma lei que eu achei e considerei de um padrão excelente e necessário, muito necessário. Né? Todos sabem que o menor Henri, ele foi agredido, a priori ele chegou no hospital com a queixa de uma queda, salvo engano, pela própria mãe. Ele foi agredido por um vereador, que inclusive é uma pessoa que tem que ter uma figura social positiva de proteção às leis, né? Nesse caso, esse vereador não teve. Chegou com lesões graves e veio a falecer. Né? De acordo com as investigações, a mãe tinha conhecimento dessas agressões e não denunciou e não fez nada como uma figura que deveria ter responsabilidade, agido em proteção, né? ao próprio filho. E com isso, ele faleceu em 2021, em 2022 foi sancionada essa lei, que está em vigor até hoje. Ok. O Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a gente volte a pontuar a Lei Henri Borel, que é de grande importância, e no espaço de hoje a gente pretende apresentar bem em detalhes para você. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma legislação exemplar, né? E também bem apreciada, estudada, analisada, como também repetida e aplicada em outras situações, em outros países, assim como a Lei Maria da Penha, Carol? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei bem ampla, que traz definições, punibilidades, eu digo direcionamento. E outras leis vêm para agregar aquele protecionismo desse estatuto. Eu gosto muito das disposições que tem lá. Infelizmente, as pessoas não conhecem como deveria conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente.
e acabam em meio a agressões às crianças, agressões aos adolescentes, violações dos seus direitos, porque a sociedade ela tem um péssimo hábito de achar que ferir os direitos das crianças e dos adolescentes é apenas a agressão. Sim. Da mesma forma que a Lei Maria da Penha. Mas deixar de matricular um filho na escola é lhe vetar o acesso à educação. Exato. E essas violências morais, psicológicas, físicas estão também enquadradas dentro do estatuto, dentro das leis que tratam da criança e do adolescente. Então não é só a agressão física que faz com que aquela pessoa que tem um dever de cuidado, porque muitas vezes não é só o pai e a mãe. Sim. A gente tem famílias substitutas, a gente tem a própria família natural, tipos de família que hoje são encontrados na nossa sociedade que não são mais ignorados pela legislação e nem pela jurisprudência. Então, a gente não pode ignorar que não existem mais famílias tão tradicionais. Sim. E dentro dessas famílias que não são mais tão tradicionais, a gente tem novas formações de famílias que também estão enquadradas nessa lei, incorrem também nas penalidades dessa lei, dessa norma e nas obrigações. Então, hoje, olhando assim para o Estatuto da Criança e do Adolescente, como você disse, como uma base para tudo, as pessoas não têm conhecimento de como ele é importante, relevante e traz argumentos práticos para o dia a dia. E as leis que vêm para regulamentar, as posturas adotadas por esse Estatuto também são muito eficazes e trazem direcionamentos. Doutora Carol, por favor, na sua opinião, o que é que falta ou qual seria a melhor maneira de que as pessoas tomassem mais conhecimento sobre o que diz o Estatuto? Ampla informação. A gente precisa de ampla informação. A exemplo, hoje em dia eu acredito que até a classe social mais inferior, ela às vezes tem acesso ao protecionismo da lei do que as próprias classes mais superiores. Classes, no que eu digo, econômica, né? Porque na sociedade todos são iguais perante a lei e para a lei que protege a criança e o adolescente não existe classe social. Mas eu, no escritório, por exemplo, eu me deparo muito com aquela pessoa que informa uma violência contra um menor ou um adolescente e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como agir. Porque, às vezes, as pessoas acreditam que a violência realmente é só física. É verdade. Mas eu já lidei com pessoas que chegaram lá no escritório e falaram: Carol, esse pai está tirando do filho toda a herança que o avô deixou, todas as doações que ele recebeu, é violência patrimonial. Exato. A lei não permite que um pai, ou um padrasto, ou um tio, qualquer que seja a pessoa que tem o dever de cuidado com aquela criança, tire dele um patrimônio que lhe pertence. Então, assim, entende a dimensão dessa lei e a dimensão do impacto que ela pode causar na vida da criança hoje e no que a gente mais se preocupa, no amanhã. Exato. Como será o amanhã de uma criança dessa que sofre violência patrimonial? O que é que ela vai pensar sobre os negócios que ela vai celebrar? Qual credibilidade que ela vai dar lá no futuro? De que maneira ela também vai poder ajudar alguém que dela dependa? Exatamente. Como vai ser essa sociedade? Está entendendo a relevância que tem de proteger a criança e o adolescente hoje em dia? Então, literalmente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e a lei tem muito para agregar. Então, conhecimento, divulgação, mídia para poder trazer à tona, para poder trazer de forma focada mesmo. Sim. Os direitos das crianças e do adolescente é o que eu sinto mais falta hoje na sociedade. Obrigada pela sua informação. Lei Henri Borel, ela ganha destaque hoje aqui dentro do nosso programa porque eu queria que a gente a apresentasse, né, e caracterizasse o principal objetivo dela para exatamente fortalecer essas informações, como bem dita, porque é algo novo, é algo recente, mas pelo que a gente já conversou, algo amplamente, né, assim, de estrutura positiva que possa atender a quem precisa dentro desses seus direitos. Por favor, doutora Carolina. A Lei Henri Borel, ela veio como um divisor de águas, eu digo, porque assim como a Lei Maria da Penha trouxe mecanismos mais sólidos de proteção, porque a defesa, a proteção da criança e do adolescente é um direito que está enquadrado dentro dos direitos humanos. Inclusive, já começa por aí, já começa por aí. A importância que tem das crianças e do adolescente para a nossa sociedade é
tudo, é a expectativa que você tem de futuro. Um dia nós somos crianças e hoje estamos aqui gerindo direito, no meu caso, protegendo cidadãos, protegendo crianças, você está aqui divulgando, fazendo seu trabalho com uma competência excelente, acreditando na sociedade, acreditando nos seus contratantes, porque um dia você foi essa criança que recebeu uma positividade, uma confiança, uma proteção, com certeza. Então, hoje, quando eu falo da Lei Henri Borel, eu trago ela como um divisor realmente de águas para a criança e para o adolescente, porque ela trouxe efetivo mecanismos de proteção. Medida protetiva não é só para a mulher. Sim. Medida protetiva é para a criança e para o adolescente também. Métodos que trazem mais, eu até digo cura, eu gosto de falar a palavra cura, porque eu acho que a vítima de violência, ela se cura. Ela tem que se curar. A lei não traz só a punição. Ela não vê só o agente. Vê o lado humano também. Vê o lado humano. Ela não traz só o agente como aquele infrator que precisa ser punido, que precisa de uma medida protetiva, porque é isso que ocorre com o agressor. Sim. Ele pode ser afastado do lar, ele vai ser compelido a pagar uma pensão, ele pode ser impedido de falar com os familiares daquela criança. Mas se ele não for tratado, ele pode repetir tudo isso. E a lei prevê esse tratamento, essa assistência psicossocial ao agressor também. E fora a criança. Sim. Então, isso é muito positivo e é o que eu digo e repito. A sociedade precisa saber usar isso. Aonde ir, o que fazer, como buscar. No mês das mulheres, eu fiz algumas palestras, várias palestras sobre os direitos das mulheres. E era incrível como a gente chegava em vários locais e as pessoas não sabiam, por exemplo, e o mesmo ocorre com as crianças e adolescentes, que eu tinha prioridade em matricular o meu filho em qualquer escola, em qualquer período do ano, quando eu sofro violência doméstica. Próximo aonde eu estiver. Próximo aonde eu estiver. E a criança também tem. Quando a violência doméstica for contra a criança, não somente contra a mulher, sim, ela também tem esse direito de buscar essa matrícula. Elas não sabiam, não tinham esse conhecimento. Muitas vezes, a própria mulher tirava a criança da escola porque precisava se esconder do agressor e tinha que ir para outro bairro distante que não tinha escola. Eu acho que a palavra, doutora, que representa isso, por achar que a gente está na mesma sintonia dos pensamentos, é como a gente ouve isso e dá uma dor. Dá uma dor. Né? Em pleno século que nós nos encontramos, no ano de 2024, com tantas informações, né? A gente tem um celular que traz tudo ali, né? O Google, como muitas pessoas brincam, tipo, quando você pesquisa sobre uma doença, você morre logo, né? Morre, o doutor Google. O doutor Google. Agora é o ChatGPT. Isso. Então, mas da mesma forma, você pode buscar essa informação e a gente se depara com mulheres, né? Ou pessoas, adultos mesmo, que não conhecem o básico do básico, né? E assim, essa questão, você falando aí, eu lembrei do que você falou em relação a que não há classe social. A gente não está falando aqui de pessoas de baixa renda, não. Existem pessoas de um poder aquisitivo muito bom, né? Mães de família, que elas simplesmente são cessadas de direitos à informação, que sofrem violência doméstica, patrimonial, o direito de muita coisa, inclusive do acesso até ao comunicar com a família. Exatamente. Né? Então, essa realidade, ela também se encontra dentro dos lares, afetando crianças e adolescentes. O comportamento agressivo, a gente sempre tem a figura do agressor, né? Quando a gente fala de proteção. Que na maioria das vezes a gente sempre pensa em homem, mas a gente sabe que também tem muitas mulheres. A figura omissiva, a omissão, ela é punível pela lei. Eu, como um ser humano, como um agente social, eu tenho a obrigação de não me omitir diante da agressão à criança e ao adolescente. Sim. E na lei eu sou punido por essa omissão. Então, hoje você falou muito bem. A gente fala as mulheres, né? Porque elas são realmente as maiores vítimas, que eu falo, uma vítima por tabela, né? Aquela vítima que vê o filho sofrer aquilo ali, embora algumas vezes elas são as agressoras. Sim. Mas nem sempre. Então, hoje, quando a gente se depara com situação como essa, a gente realmente vê e verifica, identifica que há um bloqueio nesse acesso. Muitas vezes, o próprio agressor, ele vem, pelo menos eu me deparo com muitos, de uma família de alto padrão e às vezes quem está ali
amparando aquela criança, amparando aquele adolescente, não sabe o que fazer, é vetado o acesso à família, é chantageado para não fazer uma denúncia e porque vive senão naquele eu tiro o mundo. seu direito, a sua, né, acabo refletindo nos filhos e é a mãe... E você entende a gravidade dessa cadeia? Muito. Quando eu cometo uma agressão a uma criança e um adolescente, eu crio um fluxo gigante de problemas. Sim. Geralmente, essa agressão, ela rompe os paradigmas de uma norma protetiva do direito da criança e do adolescente. Ela gera uma alienação parental, processo judicial. Gera agressão, processo criminal, passa por uma delegacia, passa por um conselho tutelar, e isso a sociedade gira em torno de um agressor e de uma situação. Por quê? Pela relevância que aquela criança, aquele adolescente tem para a nossa sociedade. Aí eu bato na mesma tecla da informação. As pessoas precisam ser informadas, e eu vou dar uma informação importantíssima. Na lei, aquela pessoa que denuncia a agressão à criança e ao adolescente, ela pode requerer o enquadramento no programa de proteção às testemunhas, de acordo com a lei de proteção às testemunhas. Quer dizer, já alcança, além do quadro familiar, da história, daqueles personagens, alguém que pode salvar a vida de alguém, tem o seu direito resguardado. Tem também. o direito resguardado. Se você estiver sofrendo retaliação, você pode requerer a proteção de si. Porque o que é que acontece quando você se depara com a omissão? O medo. Isso. Aí nós vamos falar sobre a classe baixa. A agressão física é padrão. Nós não lidamos hoje com a violência, com a agressão contra a criança e o adolescente na classe mais baixa, em outros tipos de violência psicológica, patrimonial. Ela é eminentemente física. Física. Aí é onde eu vou falar o seu contexto, é de partir o coração, dói, dói. Aí vem aquelas pessoas que sabem o que está acontecendo e não denunciam com medo. Mas existe sim o programa de proteção. Então são dois pontos de grande importância aqui abordado, porque a omissão ela também pode se tornar crime, né? Pode. Como você bem se Pode, sim. ressaltou. Mas ao mesmo tempo, você que tem esse ato, você também tem o seu direito resguardado. Tem. Maravilhoso. E é preciso saber, é preciso informar aonde ir, Confesso que não sabia. com quem falar, quem procurar. Por exemplo, temos vários conselhos tutelares em várias circunscrições que amparam as vítimas, amparam os denunciantes. Qualquer pessoa tem a obrigação legal de denunciar. O médico que atende a vítima, o psicólogo que conversa com ela, inclusive o dever de sigilo do psicólogo, Sim. ele pode ser corrompido quando você tem um caso de violência contra uma criança ou um adolescente. Ele não é obrigado a manter o dever de sigilo, pelo contrário. A lei determina que ele denuncie aquela situação. E ele pode ser protegido. Assim como outros profissionais, doutora Carolina, dou exemplo ao assistente social, que recebeu aquela vítima num primeiro momento assim que chegou no hospital, já percebeu, né? Pode. A mãe ou o responsável, né? Pode Já, e deve. E deve, E né? deve. É o papel do agente. Porque nós temos a criança como um ser vulnerável. Sim. Um ser que tem as suas incapacidades. E alguém tem responsabilidade sobre ele. Quando aquela pessoa com o dever de cuidado, com o dever legal de guarda, ela não está exercendo os atos necessários à proteção daquela criança, do adolescente, alguém tem que acionar a justiça, Sim. alguém tem que acionar o poder público. E esse alguém somos nós. Qualquer um de nós tem o dever. E se tiver conhecimento e se omitir, pode entrar dentro de uma punibilidade, né? A depender do caso. Então, é informação. Informação. Vou pedir com licença você também que está nos assistindo, a gente vai para aquele intervalo rapidinho, mas não sai daí, que o nosso bate-papo sobre os direitos da criança e do adolescente nesse mês que se celebra o Dia da Criança segue já já, após o intervalo. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos de volta, o programa é Direito de hoje, em alusão ao mês da criança, a gente fala sobre os direitos das crianças e do adolescente, trazendo para você aqui informações sobre novas legislações, como a Lei Henri Borel, e entre outras que a gente ainda vai pontuar aqui de grande importância. Mas, doutora Carolina Barreto é a nossa convidada, ela é advogada especialista em direito da família e que está trazendo aqui para a gente de uma forma bem prática, bem didática e bem leve, né, dentro desse assunto que, de uma certa maneira, é o roubar o direito de uma criança e de um adolescente, e você nos traz a informação de uma forma bem leve, maravilhosa de entender, que tudo isso requer direitos e que faz partes e deveres, assim como eu costumo dizer, direitos e deveres de todos que estão envolvidos ou próximos àquelas situações. Doutora Carolina, tem uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar, você até já falou logo no finalzinho desse primeiro bloco, em relação à posição, né, dos conselhos tutelares, que a gente não pode deixar de lado, porque o papel do conselho tutelar é de grande importância, né? A gente sabe que a nossa realidade de número de conselhos tutelares ainda não alcança aquela proporção devida, porque é dentro de número de habitantes, mas Fortaleza é uma cidade que ela já tem uma ampla rede de conselhos tutelares para essas situações. Então, o que mais é que a gente pode trazer diante disso? Bem, o Conselho Tutelar, eu gosto muito de falar sobre o Conselho Tutelar, porque eu acho uma figura, um órgão essencial hoje na sociedade na proteção aos direitos das crianças e do adolescente. Muitas vezes as pessoas com problemas com criança, com adolescente, elas acham que tudo pode acabar num processo judicial e sofrem dolorosos processos judiciais para poder enquadrar aquele pai, aquela mãe, aquela família que veio ter a guarda ou a adoção daquela criança, que é o responsável pelo cuidado dela, numa sentença que muitas vezes o Conselho Tutelar te ajuda a resolver antes dela. Então, assim, o Conselho Tutelar temos um número pequeno, mas eu considero um atendimento razoavelmente bom. Eu acho que ele atende de uma forma razoável à sociedade, embora muitas vezes a gente sinta pela demanda que se tivéssemos mais conselhos, teríamos mais amparo, mais proteção. Sim. E, assim, o conselho, ele não tem uma função punitiva, né? Essa função punitiva, ela é da polícia, ela é do judiciário. Mas eu acredito e vejo que dentro do exercício da norma, no Conselho Tutelar, eu acho que ele tem um reflexo punitivo. Porque ele busca a punição e ele busca cessar aquela agressão. Sim. Então, eu acho que ele traz para a situação hoje da criança e do adolescente uma segurança muito grande. Então, o que é que a gente também precisa ter em vista, ter em mente? Que o Conselho Tutelar, ele é o amigo da criança e do adolescente. Ocorreram violações à norma, e eu não preciso nem saber o que é uma violação à norma. Sim. Como eu conversei aqui com você no intervalo, quando eu falo sobre esse assunto, eu nem falo o artigo tal, a lei tal, porque eu acho que isso traz um veto a quem está assistindo, a quem está sendo orientado. E o Conselho Tutelar, nessa norma violada, ou seja, o Conselho Tutelar na agressão, na briga, quando você corrompe o menor moralmente, psicologicamente, ele é o primeiro canal que eu acredito que alguém deve procurar. Óbvio que a agressão, às vezes, ela é tão grave que eu digo que a agressão extremamente grave é aquela que já está na agressão física, porque ela causa traumas, muitas vezes, incuráveis. Ela tem que ser levada para a delegacia, mas até isso o Conselho Tutelar faz. Então, o Conselho Tutelar, ele te auxilia, ele te conduz, ele te leva para a delegacia e ele chega a um ponto que ele tem um limite dele. Sim. Mas o limite dele, ele é depois de exercer com amplitude toda aquela proteção. A gente pode dizer que o primeiro contato é nesse papel importante que o Conselho Tutelar entra, né? Eu considero. Eu costumo falar muito aqui em algumas entrevistas que qualquer suspeita sua pode ter uma confirmação positiva ou negativa. Então, na dúvida, denuncie. Na dúvida, denuncie. Né? Eu posso ver que um vizinho meu grita muito, briga muito com os filhos. Então, assim, eu não estou vendo o ato,
Mas aquela forma, por muitas vezes, ela já começa a dar sinais de algo que dentro daquela casa, na convivência daquela família, só eles sabem. Então, na dúvida, não me custa, né, conversar, denunciar, fazer o meu papel de cidadão. Não custa. Nós muitas vezes, né, costumamos olhar para aqueles atos de violência como uma atitude momentânea. Mas eu queria deixar assim, se eu pudesse deixar hoje algo bem fixado na mente dos ouvintes, é da relevância da criança e do adolescente, que eu já falei várias vezes. Então, hoje, se nós temos aquelas figuras criminosas, se nós temos aquelas adultos corrompidos, se nós temos conflitos que levam a processos judiciais, pode ter certeza, toda essa relação conflituosa, ela tem uma origem na criança e no adolescente. Ela tem uma origem na violação dos direitos dele, dela. Ela tem. Não temos a psicologia, a ciência identifica que determinados conflitos, determinadas figuras, caráter corrompido, eles têm uma origem de violação àquilo que a criança deveria ter de positivo. E não teve, foi subtraído ilegalmente. Verdade. Doutora Carolina, também tem uma coisa que a gente precisa reforçar, né, que eu acho que é importante dentro de tudo isso, são questões de medidas protetivas. Reforçar ainda mais, falar ainda mais, porque, me corrija se eu estiver errado, eu sou uma pessoa que quando você fala o nome justiça, eu já me tremo dos pés à cabeça. Não é porque eu devo a justiça não, tá, gente? É porque eu tive uma experiência dos meus pais que se separaram, eu tinha 9 anos. Então, assim, foi aquela vida de criança para adolescente, sempre daquela briga judicial, pensão alimentícia e tarará, tarará. O nome justiça, para mim, ela é um gatilho. E eu já vim agora, já nessa fase adulta, em poucos anos, reconhecer literalmente que a palavra justiça, para mim, ela é um gatilho. Às vezes você chega no fórum, vai na defensoria pública quando você precisa de alguma assistência e é algo simples que você vai resolver, né? Mas eu vejo para mim aquela trava, aquilo de alguma forma. Só que a gente sabe que na verdade nem tudo funciona desse jeito porque a minha cabeça me traz isso e é isso que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então cada um com a sua relação, cada um com o seu exemplo. Mas a partir do momento que eu penso na justiça, eu acho que a maioria das pessoas tem esse mesmo impacto. Pode ser que eu sofra alguma coisa, pode ser que caia algo sobre mim, ou então eu vou chegar lá e não vou ter a resposta do que eu queira, né? E eu acho que quando a gente fala medida protetiva, somada à informação, a gente consegue levar isso mais leve. Tô certa? Certa. Está super certa. Em tudo que você falou, você está certa. A justiça cria realmente muitos gatilhos mentais em quem usa ela. Mas o gatilho mental, ele não é a justiça. Quando o cliente às vezes me procura e fala, olha, eu tenho um caso assim, eu digo, ó, a sentença muito provavelmente vai ser essa. Vamos melhorar o seu nível de litigiosidade e tentar resolver esse problema. E o cliente às vezes ele vem com mágoas de uma vida inteira, mágoas de criança, mágoas de adolescente, comportamentos, personalidades adquiridas e ele não quer baixar o nível de litigiosidade. Os processos judiciais causam gatilhos pelo nível de litigiosidade das partes, não pela própria justiça em si, que ela cumpre o papel dela. A gente sabe que a demanda é um volume enorme e a justiça faz o que pode fazer. Obrigada por abrir minha mente. Eu nunca tinha visto desse lado. Pense nisso, que não foi a justiça. Se você precisar da justiça, conte com ela. Desculpa, justiça, não era a minha intenção de forma alguma. A justiça entendeu. Né? E a justiça entendeu. Obrigada. Mas em relação às medidas protetivas, elas são bem eficazes, muito eficazes, como são para as mulheres. Então, hoje, essas medidas protetivas, ela vem como um momento pré-processual, porque ela não é necessariamente um processo instaurado. A medida protetiva, ela é feita com um procedimento, obviamente, que eu preciso de uma ordem judicial, mas não é um processo que eu posso dizer de punibilidade do agressor, mas um processo que traz aquela medida de cuidado e prevenção com a vida e futuro da criança e do adolescente. Hoje, quando você fala em medida protetiva, você se reporta apenas a quê? A mulher. Isso. Mas são muito parecidos os regramentos. A proteção é basicamente idêntica e eu acredito que é até maior para a criança e para o adolescente
tamanha a importância dele na nossa sociedade, não menos importante do que a mulher. Mas eu sempre digo, a mulher, muitas vezes, ela tem o discernimento de escolha. Às vezes ela está numa relação abusiva e pode verificar, e não estou falando aqui sobre mulheres em si, porque sou uma e sou defensora master delas, mas elas escolhem. Muitas vezes elas escolhem um ambiente agressor, elas escolhem o agressor. Eu tenho muita dificuldade em lidar, que eu digo, com as clientes arrependidas, porque elas escolhem aquele local. A criança não escolhe, a criança não escolhe onde nasce, o que faz, para onde vai. Nem onde ela permanece, Nem né? onde permanece, ela precisa ser orientada, cuidada. Ela não tem culpa daquele conflito que você vive, por exemplo, como seus pais viveram, entendeu? E hoje a gente tem até a lei da parentalidade positiva, que ela traz uma ampliação cultural. Ela não é uma lei especificamente punitiva, ela é bem recente, mas ela é uma lei que eu digo educacional. Então vamos falar mais dela, era exatamente o nosso ponto agora. Quando eu falo em parentalidade, né, essa questão da parentalidade, ela tem o quê ou não de igual e diferente em relação à alienação parental? A lei da parentalidade positiva, ela traz pontos, requisitos de como a gente deve criar e tratar as crianças e o adolescente. O ambiente que ela vive, as atividades que ela tem que praticar, a forma que ela tem que ser cuidada, tratada. É aquela questão moral trazida para a lei. Então ela é bem educacional. Eu considero ela bem educacional. Mais punitiva do que educacional. Acho que ela nem vejo ela como punitiva. Bem diferente do... Eu acho que ela deve ser trabalhada e divulgada na sociedade para trazer consciência do que antes era apenas moral, agora é norma. Sim. Agora é norma e tem que ser atendida. De que maneira a gente pode exemplificar? Primeiro dentro de casa. A gente tem que começar dentro de casa, né? Eu estava falando aqui com você agora há pouco também sobre o meu filho. Eu tenho 3 filhos, né? E quando o meu primeiro nasceu, a minha mente era, tem que criar na famosa chibata. Peia, né? Peia muita. Peia, muita. E eu tenho um filho hoje de 9 anos que eu dialogo com ele, eu descobri que o diálogo é a alma do negócio. Totalmente diferente, né? Bem a percepção. diferente, bem diferente. Ele, obviamente, como toda criança, ele faz raiva, tem horas que desobedece, mas não precisa levantar uma chinela no dedinho mindinho dele. Nem para amedrontar, né? Nem para amedrontar. O diálogo e o que eu ofereço para ele de bom, porque eu trato a vida dele de criança como criança. Sim. Ele é uma criança. Eu acho que é isso, sabe, Carolina, que hoje falta, independente de classe social também, a gente vive num mundo tão estressante, tão acelerado, que eu cedo deixo de ser criança, mais cedo ainda eu deixo de ser adolescente. Por quê? Porque eu estou sendo cobrado pelos meus pais, eu preciso estudar, porque eu preciso ter uma formação. A sociedade que está fora da minha casa me cobra ser alguém. E eu já entendo muito novo de que eu preciso trabalhar para me sustentar, independente de saber que a minha família tem uma condição financeira ou não. Porque, por muitas vezes, a família tem a condição financeira, mas os pais conseguem, de alguma forma, explicar que não é porque eu tenho direito, meu filho, que você vai passar o resto da sua vida fazendo o que você quer. Então, vem exatamente nessa questão da forma de como eu educo, de como eu converso. Quantas histórias a gente sabe? Do mesmo jeito que tem adolescentes que se tornam adultos, não querem fazer nada para só usufruir o dinheiro da família, como tem aqueles novos que se tornam responsáveis. E eu acho que esse perfil, ele vem exatamente do que a sociedade me joga, me traz e com aquilo que eu quero. Então, a gente deixa de ser criança muito cedo. E nós, adultos, eu acho que nós somos os responsáveis por isso. Porque a partir do momento que eu cobro tanto o meu filho, ele é uma criança, mas se através do diálogo eu não souber cobrar aquilo que é a obrigação dele, que é estudar, eu já erro. Porque se eu cobrar demais o estudo, eu esqueço do direito da criança brincar. E é essencial. Muito bem colocada a sua fala, muito bem colocada. Eu exijo demais do meu adolescente de que ele faça tudo, querendo dizer que amanhã ele já está adulto e de que ele precisa agora tomar responsabilidade. E é naquele momento que ele está construindo o futuro dele. O que é que eu quero, o que é que eu faço, quem são os meus melhores amigos, porque nem todo mundo tem uma base de uma estrutura familiar. E isso vai refletir em cima de mim, né? Vai refletir. E cada vez menos a gente tem
É uma realidade. Triste falar, famílias desestruturadas. É. Mas as famílias desestruturadas não significa que elas não podem se reestruturar. Verdade. E muitas vezes você falou muito bem. A cobrança que se tem por uma posição da criança, como se ela, um adulto já fosse, ela realmente às vezes tira a criança daquela finalidade que para cada fase o seu momento, né? Então, como eu te falei, eu gosto de deixar o meu filho ser criança. Isso faz com que eu crie ele de uma forma errada ou que eu não diga para ele quais são as obrigações de jeito nenhum. Pode ser errado para mim, para você não. De jeito nenhum. O que toda a sociedade pede e clama e grita hoje em dia é que a gente consiga tratar uma criança como criança, respeitando os direitos básicos dela, que é ter uma vida de criança, ter acesso à educação, ter acesso a brincar, ter acesso a brincadeiras lúdicas, ter acesso a um espaço psicossocial adequado quando ela tiver problemas, ter acesso a tratamento médico. Quantos pais por aí vetam os filhos de um tratamento médico adequado porque acham que é besteira? E lá na frente sofrem consequências, que é justamente o que a sociedade não quer mais. É reduzir esses problemas com crianças e adolescentes para que tenhamos adultos melhores e uma sociedade melhor. Saudável. E nesse ponto que você falou, né, lembrar que você é responsável por tudo isso, né? Pode não ser para você, mas para o seu filho, qualquer atitude sua é de grande importância. Saber o que cobrar, né? Carol, a gente está chegando no final do nosso programa e eu queria dizer que, para mim, né, eu acho que esse bate-papo ele foi valioso de uma certa forma. Eu acho que dessa questão da humanização, eu vejo teu trabalho bem humanitário, né? E eu acho que é isso que falta na sociedade. Concorda comigo? Concordo plenamente. Eu costumo falar que uma sentença, ela pode até lhe dar o que você busca. Olha, está aqui sua sentença positiva, procedente. Mas o que está dentro da sentença pode até ser feito. E o que está fora? Aquilo que está fora, como é que nós vamos alcançar? E as pessoas envolvidas, como está aqui? A mente das pessoas. Como está aqui? Será que a pessoa que perdeu, que vai continuar se relacionando com você, vai dar para você aquela situação emocional que você precisa? Hoje em dia o trabalho humanizado é uma chave que liga uma máquina de sucesso. Se você não trabalhar além da sentença, além da punibilidade, inclusive eu digo a todos os advogados, aqueles operadores do direito e operadores também dos serviços públicos, nós não conseguimos alcançar objetivos nem legais, nem exigências legais, porque reduzir os conflitos é o que traz um comportamento mais positivo para o futuro, né? Então, eu não costumo olhar para o cliente e dizer, eu vou te dar a sentença que você quer. Eu costumo olhar para o cliente e dizer assim, olha, vamos trabalhar numa situação que vai te deixar feliz e bem para você criar o seu filho e para você atender o que a sociedade hoje te exige de positivo, para que você tenha uma criança legal, um adolescente equilibrado e um adulto de sucesso. E que esse adulto de sucesso possa trazer para a sociedade o que a sociedade espera dele, que são bons frutos. É verdade. Você foi um grande exemplo da diferença do seu primeiro para o teu segundo filho, né? Muito. Então, a gente realmente pode mudar. Eu não vou te contar a do meio. Deixa a do meio, porque a do meio tinha dias que eu dizia, o conselho tutelar vai me levar, porque eu dava muito carão nela, porque ela era um gênio bem forte. Mas hoje como hoje eu tenho esse aspecto educacional que é dinâmico, voltado né, para a Dana? lei, que eu vejo os efeitos de todo um comportamento materno, paterno e também das outras pessoas que agregam a essas famílias de uma forma diferenciada, meus filhos me dão muito mais resultado com o diálogo. E proporcionando a eles o que é deles na idade deles, com segurança e respeito. E que esse exemplo ele possa respingar diversas famílias, né, e que a gente possa, de uma melhor maneira, respeitar o direito dessas crianças e desses adolescentes. Carolina, foi um prazer enorme recebê-la, poder aprender, conversar, né, e levar mais informação para você que está ligadinho aí na nossa TV Câmara Fortaleza. Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Voltarei sempre. Obrigada por todas as suas informações e obrigada a você também que ficou ligadinho, né, nessa conversa, nesse bom bate-papo onde a gente aproveitou esse mês da criança e falou sobre direitos e adolescentes.
Como eu costumo dizer, se é direito, você deve cobrar, mas não esqueça, se é dever, você também deve fazer. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.